Por que a maldade no mundo, se Jesus já voltou? Nosso versículo inicial se encontra em primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 19. Nova versão internacional. Sabemos que somos de Deus, é que o mundo todo está sob o poder do maligno. Preciosa igreja do Senhor, povo abençoado de Deus, mais que vencedores em Cristo, igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Meus amados irmãos, hoje nós queremos responder a essa dúvida, que é uma dúvida que recebemos muito recorrentemente, porque as pessoas vão se achegando à revelação da graça e também se deparam com o entendimento da escatologia consumada, né? Nós defendemos aqui essa visão que toda a escatologia bíblica já se cumpriu. Tudo já foi consumado, inclusive arrebatamento, transformação, a segunda vinda de Cristo e, consequentemente, a vinda do reino de Deus. Né? Nós entendemos que tudo já foi consumado, porque para nós isto é muito claro. Em nossos estudos, nós apontamos os motivos de enxergarmos isto. Por isso, eu convido vocês a estudarem a escatologia consumada conosco, para vocês entenderem este fato. Jesus já voltou. Eu sei, eu sempre digo isso e vou repetir. Eu sei que parece loucura, porque nós estamos há séculos aí ouvindo no meio do sistema religioso que Jesus vai voltar. E eles falam isso há séculos e séculos e Jesus nunca volta. E sempre acontecem coisas no mundo, eles dizem que é o Apocalipse. Ah, é uma guerra não sei o que, é o Apocalipse. Ah, porque aconteceu isso e aquilo, o Apocalipse. Ah, porque a peste negra, o Apocalipse. Ah, porque a pandemia, o Apocalipse. Tudo é motivo para dizer que o Apocalipse bíblico está se cumprindo em nossos dias. E isto não é verdade. Eu falo isso categoricamente, sem medo de errar, e sem medo de ser atacado, o que acontece muito, inclusive. Né? Muitos apontam para mim, para qualquer um que pregue a escatologia consumada, e diz que nós somos hereges, loucos, etc. Não, não somos. Muito pelo contrário, nós temos as nossas faculdades mentais perfeitas, e eu louvo a Deus por isso. Porque foi o Senhor que abriu o nosso entendimento. Não foi a nossa capacidade, não foi a nossa teologia, não foi a nossa inteligência humana. Não existe isso. Foi o Espírito Santo que abriu o nosso entendimento. E esta é uma grande oportunidade para você que está nos assistindo, que está começando agora na revelação da graça, começando a entender essa maravilhosa palavra, essa revelação tremenda, né? E também está se achegando na escatologia consumada. Como eu falei, parece loucura, né? Estamos há séculos ouvindo que Jesus vai voltar, ele nunca volta. E se você pergunta para um líder religioso, mas, irmão, eu ouço desde criança que Jesus vai voltar e nunca volta. Não, porque isso, não, porque aquilo, porque ainda falta acontecer isso. Eles dão diversas desculpas e, como eu falei, estão esperando Jesus voltar há séculos e vão continuar esperando. Sabe por quê? Porque já se consumou. Entende? Então, veja, é importante nós entendermos isto, claro, é fundamental porque é a verdade. Só que, obviamente, surgem dúvidas, são naturais, gente. É normal que haja dúvidas e é até saudável. Entende? Você se depara com a revelação da escatologia consumada, é saudável que você tenha dúvidas e que você as tire, né? Até porque as dúvidas servem para isso, né? Quando você tem dúvida, você sente aquela sede de entender aquilo, de retirar aquela dúvida, então você busca o conhecimento. Então é natural que haja dúvidas, por isso nós trouxemos esse tema hoje, porque muitas pessoas nos perguntam isso. Irmão Cristiano, mas como pode? Eu te ouço falar que Jesus já voltou, que a escatologia está consumada. Eu vejo realmente algumas coisas que fazem sentido, mas eu não entendo como Jesus já voltou e eu olho para o mundo e vejo o mundo como está. Eu vejo que há maldade no mundo, etc, etc. Então vamos entender isso hoje, abençoado irmão, abençoada irmã. É fundamental você entender isso, porque essa é uma das grandes dúvidas. Entende? A pessoa se depara com a escatologia, ela pensa, poxa, o que o irmão Cristiano falou faz sentido. Então, por exemplo, a pessoa começa com a nossa playlist Minuto Escatológico.
né? Então ela começa a assistir ao Minuto Escatológico e ela vai vendo que faz sentido. Olha, realmente, o que o irmão falou aqui faz sentido, o que o irmão falou ali faz sentido, esse vídeo realmente faz sentido. Aí começam as dúvidas, como eu acabei de falar, né? E a pessoa começa a pensar, bom, isso faz sentido, mas e o mundo? E a transformação? E essa maldade que há? Né? Porque, afinal de contas, segundo a visão do sistema religioso, a vinda de Jesus acabaria com a maldade no mundo aqui. A segunda vinda de Jesus traria a renovação, né? E eles têm essa visão de uma renovação cósmica, entende? Ou seja, a transformação física do mundo, né? Aquela coisa toda, né? As pessoas pensam, poxa, se o reino de Deus já veio, como é que o reino veio e o mundo segue como se nada tivesse acontecido? Né? É aquele negócio, né, abençoados? A palavra fala algo muito interessante. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Né? Nós temos que andar por fé, não é pelo que você vê. A palavra te ensinou que o reino veio, então eu creio, porque eu tenho fé. Não é pelo que eu vejo. Ué, eu não estou vendo o reino fisicamente, então ele não veio? Não, nós não andamos assim. Andamos pelo que a palavra fala, andamos por fé. Agora veja, o que a palavra fala em relação à vinda do reino? Que ele viria não a olhos vistos. Vocês se lembram desse detalhe, Jesus falando? Olha, o reino de Deus, quando ele vier, claro, quando Jesus disse isso, eles estavam antes da segunda vinda, que, aliás, se deu no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, antes do fim do primeiro século da era cristã. Tá? Então, Jesus, claro, estava antes. Então, ele disse profeticamente, olha, quando o reino vier, ele não virá a olhos vistos, né? Ah, o reino está ali. Ah, o reino está acolá. Porque o reino vai estar dentro de vós. Jesus não falou isso claramente? Então não tem essa de você não ver, eu não estou vendo o reino, então o mundo tem maldade, o mundo tem isso, tem aquilo, então o reino não está aqui. Não, o reino está em nós. Jesus disse que ele estaria dentro do povo de Deus, espiritualmente. Só que as pessoas negligenciam essas palavras de Jesus. Ele deixou muito claro, o reino não vai vir com aparência exterior. Ninguém vai dizer, eis o reino aqui ou eis o reino ali, não tem isso. Então nós andamos por fé. A fé diz que a segunda vinda, a vinda do reino, seria muito em breve nos tempos bíblicos, não em nossos tempos, não séculos depois. Então eu tenho que crer no que a palavra diz. Antes de nos aprofundarmos, é bom nós entendermos que a maldade que há no mundo, ela tem uma origem, é a natureza humana. Quando você lê lá maligno, como nós lemos agora há pouco, né? Olha só, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em outras versões mais tradicionais, mais antigas, né, o mundo jaz no maligno. E nós podemos observar aqui a palavra maligno com M maiúsculo. Isso é uma grande aberração, é um grande erro. É bom você saber isso também. Vocês sabem que nós utilizamos aqui já há algum tempo, há alguns anos, a gente utiliza a Nova Versão Internacional da Bíblia, porque eu acho particularmente que é uma versão muito equilibrada. É perfeita? Não, longe disso. Mas é equilibrada na minha visão, pelo menos, tá? Então nós procuramos utilizá-la em função disso. Porém, eu sei que há muitas dessas caneladas, muitos desses problemas de tradução. Eu procuro ter o maior cuidado com isso. Então veja, essa versão Nova Internacional colocou aqui maligno com M maiúsculo, assim como há outras versões em português mais antigas que têm esse problema na tradução, né? E a Nova Versão Internacional manteve esse problema. Por quê? Porque aqui eles colocam com M maiúsculo, dando a entender que se refere a um ser, a uma pessoa, no caso a um diabo espiritual, a um satanás espiritual. Entendam. Maligno aqui não pode ser escrito com letra maiúscula, porque maligno se refere ao mal genérico. Maligno aqui é um sentido de maldade. Tá? A palavra traduzida por maligno vem do grego poneros, que significa literalmente, olha só o significado literal, trabalhoso, ruim. Esse é o sentido da palavra poneros. Tá? E essa palavra ela era utilizada para se referir também à perversidade, maldade,
malícia, cheio de dor. Olha só o sentido da palavra. Cheio de trabalhos, aborrecimentos e dificuldades. Perceberam o sentido? Então, essa palavra não está falando de um ser, de um diabo, do que quer que seja. Sabe? Para você colocar letra maiúscula em maligno. Tá? É mal genérico, é a maldade, é a perversidade. Ou seja, o mundo está repleto de perversidade. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, tudo bem. O que João escreveu aqui está correto, claro, porém ele estava escrevendo antes do ano 70. É verdade isso. Mas veja, essa realidade se mantém. Por quê? Por causa da carne, da natureza humana. O mundo jaz na maldade porque a origem da maldade é a natureza de Adão. E vocês percebem, é muito claro, eu não preciso explicar isso, que a natureza de Adão se mantém e se manterá para sempre aqui nesse mundo material. Por quê? Porque o paraíso, que era o terceiro céu, não é o lugar da carne. Não foi o que Paulo falou? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, a carne e o sangue é daqui da terra. Percebe? Não é do paraíso, não é do alto, como se diz. Entende? E a carne, claro, ela se mantém. Então, as inclinações da carne, elas se mantêm também. Podemos observar essas obras más a olhos vistos, tranquilamente. Em cada esquina, você vê a maldade acontecendo no mundo por causa das obras da carne. Então, veja, não é maligno com M maiúsculo, se referindo a um ser, como se um suposto ser fosse a origem dessa maldade. Não. A origem é a carne, natureza humana, as vontades e as inclinações da carne. Nós podemos constatar isso, a origem do poneros, né? Como vimos aqui no grego, ou seja, da perversidade, da malícia, né? Da maldade. O mundo jaz nisso. O mundo está sob o domínio disso. Por quê? Por causa da carne, tanto antes do ano 70 quanto depois. Observe, Gálatas capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Ora, as obras da carne. Percebeu? Colocamos aí em tela, quem está assistindo aí em vídeo, né? Colocamos em letras garrafais. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Versículo 20. Idolatria e feitiçaria. Agora há pouco, no bate-papo, em graça, antes de iniciarmos o estudo, nós estávamos falando um pouco sobre feitiçaria, né? Tá vendo? É a obra da carne. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, olha só, facções. Vocês estão percebendo que tudo isso existe no mundo até hoje e sempre vai existir? Mesmo depois do ano 70? Por quê? São obras da carne. 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Veja, em alguns manuscritos aparece homicídio, aparece glutonaria, ou seja, comer em excesso. Tudo isso são obras da carne. Então aparece também em algumas versões em português, porque aparece em alguns manuscritos essas obras também. Como eu falei, homicídios, glutonarias, e aqui fala inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Todas essas obras que lemos aqui agora são exemplos que o apóstolo deu. Mas não é só isso não. Todas as coisas semelhantes, toda a maldade e a perversidade são obras da carne. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque aqueles que praticam essas obras deliberadamente, desejando praticá-las, amando praticá-las, é porque são da perdição. Por isso que não podem herdar o reino de Deus. Já expliquei isso aqui, né? Porque esse versículo ele é muito utilizado para se referir à perda de salvação, né? Se você praticar essas obras, vai perder a salvação. O Paulo não está falando disso. Ele está falando de pessoas que tinham, por natureza, essas práticas, que tinham prazer nessas práticas, as pessoas fora do ambiente eclesiástico, as pessoas sem o Espírito Santo, consequentemente que não pertenciam a Cristo, tinham essas práticas. Então Paulo falou, vocês como igreja não devem praticar.
Só que não é perder a salvação. No caso, quem praticava essas obras sofriam as consequências, como nós vemos no próprio contexto, no capítulo 6 da carta aos Gálatas, né? Tudo que o homem semear e também ceifará. Então não é porque o Filho de Deus não perde a salvação que ele não vai colher consequências más nesta vida das obras da carne, porque essas obras pertencem aos filhos da perdição. Por isso que quem as pratica deliberadamente, desejando praticar, tendo prazer naquilo, tendo inclinação para aquilo, que não se aborrece com aquilo, é porque tem a origem no mal. Tá? Mas esse é um outro assunto, esse é um assunto de predestinação. Quer entender um pouco melhor isso? Vou deixar na descrição do vídeo uma playlist nossa sobre predestinação, para você entender essa questão dos não eleitos, dos eleitos, daqueles que são salvos porque foram escolhidos desde antes da fundação do mundo e daqueles que não pertencem à salvação. Se você não entende esse assunto, é muito importante também entender. Como eu disse, vai estar na descrição do vídeo pela gravação, tá? Você está assistindo no YouTube, pela gravação vai encontrar o link aí na descrição, tá bom? Então vocês notaram que são obras da carne. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Jesus voltou? Sim. É o que nós afirmamos aqui, categoricamente, como eu falei, porque tudo na palavra aponta para isso. Então já está consumado. Mas a carne continua atuante. Entende? Nós sabemos que a carne morreu na cruz no que tange a condenar. Porque, veja, a carne, pecado e a lei, esses três elementos, eram elementos de condenação, né? Então a carne, ela era também, assim como a lei, né, que veio para condenar, ministério de morte e condenação, como Paulo disse, né? O pecado que vinha da carne, esses três elementos atuavam para a condenação. Então sabemos que a carne, o velho homem, morreu para isto. Nós morremos na cruz junto com Cristo, né? Já nascemos mortos, né, no que tange a essa questão da condenação e da morte. Então a natureza humana, juntamente com a lei e com o pecado, trazia condenação e morte para os filhos de Deus, para aqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, né? Então a obra do Senhor basicamente foi isso, foi aniquilar o pecado, a carne, o velho homem que morreu na cruz, né, e consequentemente retirar a condição de condenação dos filhos de Deus. Por isso que o Senhor aniquilou o pecado, ou seja, ele aniquilou a condenação. Por isso que os filhos de Deus não estão debaixo de condenação. Por isso que o apóstolo Paulo pôde afirmar: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre o que é estar em Cristo. Então veja, a carne morreu? Neste sentido, sim. A carne morreu na cruz como um agente de condenação e morte. Acabou nesse sentido. Mas a carne está aqui biologicamente viva e ela tem as suas inclinações, ela tem os seus desejos maus. E mesmo após a segunda vinda, mesmo após o ano 70, a carne segue aqui na terra. Por isso que a maldade está aqui. Jesus voltou? Sim. O reino de Deus veio? Sim, mas não veio a olhos nus. Ele está em nós, espiritualmente. Percebe? Então o reino já veio, tudo já foi restaurado, mas em um certo sentido que vamos tratar daqui a pouco aqui. Então, tudo já foi consumado, já houve restauração, tudo já foi consumado, já houve restauração. Só que nós seguimos vivos biologicamente aqui na Terra. Aí você vai perguntar, mas irmão Cristiano, então quer dizer que Jesus já voltou e a maldade vai seguir aqui na Terra? A Terra vai seguir sendo assim? Sim, vai seguir havendo maldade aqui. Para sempre. Irmão Cristiano, qual é o fundamento para isso? Bom, vamos lá. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Então, vem uma geração, essa geração vai. Vem uma outra substituindo, essa outra vai também. Então, uma vem, outra vai, uma vem, outra vai. É cíclico, mas a terra permanece para sempre. Porque, como nós já estudamos aqui, Deus criou a terra para ser eterna. Entendam isso. Deus não criou a terra para ela ser destruída, acabar, explodir, como o pessoal, uma parte pelo menos
daqueles futuristas, né, entre aspas, ou seja, que colocam no futuro o Apocalipse, acreditam, né, que quando Jesus falou da destruição lá em Mateus 24, eles pensam que é a destruição dos prédios atuais, que, sei lá, vai cair um meteoro, não sei, o fogo do céu, vai explodir tudo. E não tem nada disso na Bíblia. Interessante isso, né? Quando você estuda a rigor, tranquilo, texto dentro de contexto, você observa lá os acontecimentos históricos na história da humanidade, você vê que tudo de fato já se consumou e que Jesus, em momento algum, se referiu à destruição da terra. Não tem nada disso. O que acontece é o seguinte, as gerações vêm e vão e a terra permanece. Então veja, houve a segunda vinda de Cristo e a vinda do reino, veio espiritualmente, não veio a olhos vistos, veio habitar nos filhos de Deus. Amém, tudo consumado, tudo já terminou em termos proféticos e apocalípticos. Só que, repito, o ser humano segue vivendo no mundo. A má semente segue existindo no mundo, porque inclusive aqui é o lugar dela, eminentemente. Porque veja, nós estamos aqui, filhos de Deus, mas não somos daqui. Entende? Estamos, mas não somos. A perdição, a má semente está aqui porque é daqui. Diferentemente dos filhos de Deus. Tá? Então veja, é por isso que a maldade segue existindo. Porque o reino veio, tudo se consumou, mas a carne permanece. E as obras da carne são manifestas, como acabamos de ler. Mas aí você pergunta, mas irmão Cristiano, e a renovação? Vamos lá. Nós já explicamos algumas vezes isso aqui, claro. Não custa nada falarmos mais uma vez, trazermos mais uma vez à tona esse assunto, principalmente para aqueles irmãos que estão começando agora no conhecimento da palavra. Veja, como nós já explicamos algumas vezes aqui, a renovação que Deus prometeu e que Ele cumpriu foi pactual. Não foi uma renovação e uma transformação cósmica. Amados, olha só, nós não encontramos na Bíblia, em nenhum lugar, qualquer menção de uma transformação cósmica. A terra vai ser transformada, o paraíso que um dia esteve aqui, antes do pecado, vai voltar para cá, a terra vai ser um paraíso e tudo mais. Não tem isso. Entende? Deus nunca prometeu isso. Percebe? Só que criaram essa ilusão de uma transformação cósmica. Por quê? Porque na cabeça das pessoas o reino de Deus viria a olhos vistos. E viria para transformar cosmicamente a terra. Não tem isso na Bíblia. Então a renovação e a transformação foram pactuais, ou seja, foi uma mudança de pacto. A renovação foi, então, da condição dos filhos de Deus nessa vida terrena. Então, antes da segunda vinda de Cristo, e até antes da cruz, né? Antes da cruz e também da segunda vinda de Cristo, os filhos de Deus estavam em uma condição X. E essa condição foi modificada pela transformação. Então, antes era o quê? Principalmente antes da cruz. Pecado, todos estavam debaixo do pecado. Condição de morte, a morte da alma, que ficava presa no lugar dos mortos. Como já estudamos aqui algumas vezes, nessa condição de morte. Ah, irmão Cristiano, mas nós seguimos morrendo hoje. Só biologicamente. A morte, de fato, acabou. Porque a morte verdadeira que a Bíblia fala não é a biológica. A morte que Jesus veio tratar é a morte da alma. Porque a alma é a vida de fato, né? Então, o Senhor veio para que a vida dos filhos de Deus se mantivesse para sempre. O que não acontecia antes da cruz e até antes do ano 70. Porque a morte acabou de fato na segunda vinda no ano 70. Antes disso, todos estavam em condição de morte. E antes da cruz ainda, em condição de pecado, como eu falei, em condição de condenação, de morte, ausência do Espírito Santo. Ou seja, o povo, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo eleito de Deus, era guiado somente pela carne. Então havia toda essa condição de maldição, essa condição maligna, essa condução apenas pelo velho homem. Percebe? Essa foi a transformação. Essa foi a renovação de todas as coisas. Observe o apóstolo Paulo falando aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vamos ler do 17 ao 19.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha só, gente. Ou seja, a criação a partir de Cristo se tornou nova. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Olha só que palavra de Paulo. Percebeu aqui? O Paulo está falando de quê aqui? Está falando de renovação, de transformação. Mas o Paulo não está falando de transformação cósmica. Ele está falando de uma transformação pactual. Porque antes o povo não estava em Cristo. Já vou explicar o que significa isso, tá? O povo não estava em Cristo antes da cruz, os eleitos, os predestinados de Deus. Então eles eram somente velha criação. Só que na cruz o Senhor deu início ao caminho da graça. É claro que eles viveram ainda aquela transição da ressurreição de Jesus até o ano 70, né? Que foi o governo milenar de Jesus como Messias. Então no ano 70 isso se encerrou e houve então a transformação plena. Tá? Só que na cruz já houve uma mudança significativa. Porque na cruz o pecado foi aniquilado, etc. A gente já vai chegar lá, tá? Então veja, se alguém está em Cristo, o que significa isso, irmão cristiano? Significa você estar da cruz em diante. Estar em Cristo é uma questão cronológica. Eu também já expliquei isso aqui algumas vezes, estou relembrando esse conceito. Por quê? Porque no meio do sistema religioso, do qual a grandiosa maioria de nós veio, né, nós que estamos hoje em graça, lá diz o seguinte, que estar em Cristo é você aceitar Jesus na denominação deles e seguir os mandamentos deles, se batizar nas águas, tomar santa ceia, aquela coisa toda, né? E isso seria estar em Cristo. Veja, isto é uma aberração. Estar em Cristo não tem absolutamente nada a ver com você pertencer à denominação XYZ. Isso é até uma altivez humana. Achar que o sistema que o ser humano criou é que possibilita alguém estar em Cristo. Isso é uma bobagem, tá? Estar em Cristo, repito, é uma questão cronológica. É você estar depois da cruz. Ou seja, todos os filhos de Deus, escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo, todos que estiveram e estão, né, que passaram a estar, melhor dizendo, né, depois da cruz, passaram a estar em Cristo. Antes, todos estavam em Adão, no primeiro Adão, que é o velho homem, e em Moisés. Como eu costumo dizer, Adão e Moisés, entre aspas, tá? Isso é uma figura de linguagem que eu vou falar, tá? Entre aspas, trabalhavam juntos. Por quê? Porque Adão era a carne que trazia o pecado e a lei era a força do pecado, como Paulo disse. Então a lei imputava o pecado. Então, antes da cruz, todas as pessoas, eleitas por Deus ou não, antes da cruz, todas estavam em Adão e em Moisés. Perceberam? A partir da cruz, todos os filhos de Deus, os eleitos dele, porque Jesus morreu pelos seus. A palavra diz que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Então ele não veio salvar 100% dos seres humanos no sentido individual. Ele veio salvar o seu povo. Ah, irmão Cristiano, o povo de Jesus então eram apenas os judeus. Segundo a carne, sim. Só que a visão do evangelho é espiritual. Então, o povo de Jesus, espiritualmente, não tem a ver com a carne. Então, não eram apenas os judeus, mas também os não-judeus. Então, o Senhor veio salvar o seu povo. Nesse caso, depois da cruz, o seu povo passou a estar em Cristo. Então, é uma questão cronológica. Quando você, eu, minha esposa amada, todos nós nascemos nesse mundo, já nascemos em Cristo. Perceberam? Porque nascemos depois da cruz, inclusive depois da segunda vinda. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Observe o 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Ou seja, o mundo passou a estar em Cristo. Que mundo, irmão cristiano? O mundo dos eleitos, como eu já expliquei muitas vezes. Você não pode retirar os versículos do contexto. Entende?
O contexto se refere àqueles que morreram com Jesus na cruz. Então está se referindo aos eleitos. Então, o que é mundo? O mundo aqui é cosmos no sentido de totalidade, né? A palavra cosmos no grego significa a totalidade de algo, geralmente se referindo à totalidade do universo, das estrelas, etc. Então a palavra cosmos, né, se referia muitas vezes ao universo que nós vemos daqui da Terra olhando para o céu, né? Só que, na verdade, a palavra cosmos ela tem também esse caráter de totalidade. Então ela pode se referir à totalidade de alguma coisa. No caso aqui, o cosmos é a totalidade dos eleitos. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo os seus eleitos, o mundo, a totalidade dos salvos, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Perceberam? Então, em Cristo, todos foram reconciliados na cruz, os filhos de Deus. Perceberam? Todos foram convergidos, reunidos em Cristo. Percebeu o que é estar em Cristo? Gente, tire da sua mente esse negócio de sistema religioso. Agora eu aqui me converti à Igreja Católica, eu vou participar aqui da primeira comunhão, vou fazer aqui a catequese, etc. Agora eu estou em Cristo, né? Ou então aceitei Jesus na Igreja Assembleia, aceitei Jesus na Igreja Universal, aceitei Jesus na Igreja Batista, agora eu estou em Cristo. Esqueçam isso. Mesmo porque nem existe essa questão de aceitar Jesus. Isso é uma bobagem. Não existe aceitar Jesus no sentido de você escolher pertencer a Jesus ou não. Não existe isso. Tá? Em nossos estudos de predestinação, nós temos explicação muito profunda sobre isso. Não existe aceitar Jesus. Mas eles dizem que existe. E que a pessoa aceitando Jesus, entre aspas, na denominação deles, ela passa a estar em Cristo. Não. Todos os eleitos de Deus passaram a estar em Cristo na cruz. Você acabou de ler comigo. O Senhor reuniu nele todas as coisas. Entende? Ele reconciliou consigo o mundo. Então todos os eleitos foram reconciliados. Acabou essa questão. Observe aqui, ó, Efésios 1, 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer, vejam só, convergir em Cristo todas as coisas. Perceberam? Então, estar em Cristo é você estar convergido nele. Estar convergido é estar reunido. Perceberam? Então, qual era o propósito de Deus em Cristo? Fazer convergir no Senhor todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Perceberam? Então, tudo foi reconciliado com Cristo. Tudo foi convergido nele. Todos os eleitos, então, estão nele, da cruz em diante. Tá? Não tem nada a ver com aceitar Jesus na igreja XYZ, tá? Nós, portanto, que nascemos depois do ano 70, inclusive, já nascemos conciliados. Já nascemos convergidos, reunidos nele. Perceberam? Então, quem está em Cristo, que é isso que eu acabei de explicar, é nova criação, você acabou de ler. Ou seja, a nova criação já existe. Não é uma nova criação cósmica, de um mundo fisicamente transformado e sem maldade. Veja, existe sim ausência de maldade? Claro que existe. No paraíso, no território do reino de Deus, que é o terceiro céu. Tá? Veja, o reino de Deus está aqui na terra? Sim, habitando em nós. Foi o que Jesus prometeu. Só que o reino de Deus, além de ser uma manifestação em nós, ele também é um território, onde os eleitos de Deus vivem com corpos glorificados. Não é esta a promessa, que nós teríamos corpos semelhantes ao de Cristo, ou seja, um corpo glorificado? Esse corpo glorificado não é para a terra aqui atual. Aqui é o lugar da carne. Nós só estamos aqui de passagem. Porque a nossa terra, como Paulo falou, a nossa cidade está nos céus. É o terceiro céu. Perceberam? Então lá é que tem a ausência de maldade. Estão entendendo, né? Mas, irmão Cristiano, a palavra fala do fim do mundo.
Esse é um grande erro também do sistema, que interpreta o mundo como se fosse a Terra, e o fim do mundo é o fim dessa Terra, como nós a conhecemos. Ou ela seria transformada, essa mesma Terra, outros defendem que ela vai ser totalmente destruída. Existem pensamentos aí, né? Só que, na verdade, o fim do mundo é o fim de um tempo. Como eu falei, gente, a transformação foi pactual, não foi cósmica. E ela já aconteceu. Então, o fim do mundo, na verdade, é o fim de uma era. Então, mais uma vez, é uma questão cronológica. Então, quando Jesus falou da sua segunda vinda e da vinda do reino, seria o fim de uma era. Mateus 24, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Perceberam? Aqui na Nova Versão Internacional está fim dos tempos. Por quê? Porque é o fim de uma era. Aqui no grego é a palavra aion, que muitas vezes é traduzida por mundo, mas ela significa, na verdade, período de tempo, uma era, um tempo. Aqui na Nova Versão Internacional traduziram por tempos. Ou seja, seria o fim da era da lei, do pecado, da condenação e da morte. Essa era seguiu até o ano 70, principalmente o aspecto da morte. Tá? Na cruz já houve, né, algumas conquistas, algumas bênçãos já haviam sido liberadas, obviamente, mas a total finalização da obra foi na segunda vinda de Cristo. Ali, de fato, foi o fim da era da lei. Até porque a lei já não estava mais em vigor no sentido da prática, né? Ou seja, os eleitos de Deus não precisavam mais praticar mandamentos da lei, tá? Sejam judeus ou mesmo gentios que haviam se convertido ao judaísmo, né? E vocês podem notar que durante a igreja primitiva, alguns gentios eram levados a serem judeus ou viverem como tais. O apóstolo Paulo chega a chamar a atenção de Pedro por causa disso, né? Porque alguns gentios estavam sendo levados a viverem como judeus. E isso não tinha que acontecer mais, porque neste sentido a lei não estava mais em vigor. Porém, como o templo de Jerusalém estava de pé, toda a lei era executada ali. Entende? Então as lembranças de pecados, os sacrifícios de animais, as abluções, né, a entrega dos dízimos, tudo acontecia ali no templo de Jerusalém. Então, com a queda do templo no ano 70, queda esta que Jesus profetizou aqui em Mateus 24, marcou realmente o fim definitivo das práticas da lei. Perceberam? Então, o fim do mundo foi o fim de uma era. Então, no ano 70, acabou a morte. E o pecado já havia sido aniquilado na cruz. Perceberam? Assim como um velho homem já havia morrido na cruz. Então, o velho homem morreu, o pecado morreu na cruz, e no ano 70 a morte teve o seu fim. Aliás, essas foram as coisas velhas que passaram. Então, aqui os discípulos estavam perguntando sobre a segunda vinda e o fim dos tempos, porque foi um evento só. Algumas pessoas querem dividir, inclusive, olha, esse pessoal, gente, eles fazem de tudo para colocar o Apocalipse no futuro. Então, alguns pegam esse versículo aqui e, de maneira absurda, eles dividem esse versículo, esse finalzinho do versículo, né, para colocar o Apocalipse no futuro. Alguns, tá? E dizem assim, olha, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, ou do fim do mundo? Aí eles dizem, está vendo? A vinda foi um primeiro momento e o fim dos tempos em um outro momento. E aí chegaram a criar uma terceira vinda. Porque alguns dizem assim, não, de fato Jesus voltou no ano 70, mas ele voltou apenas para trazer o juízo, só que ainda não foi o fim dos tempos. Eles tentam separar. Esse é o grande ponto. E colocam então a vinda de Jesus no futuro. Seria então uma terceira, né? Porque a primeira vinda foi ele se manifestando como homem, né? A segunda vinda foi a vinda do reino, ponto. São apenas essas duas vindas que a palavra fala. Só que o pessoal, dividindo aqui esse versículo, eles colocam uma terceira vinda. Porque, veja, eles não podem negar tudo o que aconteceu no ano 70. Está registrado na história da humanidade. Como é que eles vão negar? Então eles dizem, não, de fato, houve ali uma segunda vinda, mas foi um mini apocalipse. Então, gente, eles já criaram o conceito de mini apocalipse. O conceito da terceira vinda. Eles criam de tudo, e não tem isso.
Não tem esse negócio de mini apocalipse. Houve o apocalipse, ponto. Então, quando fala aqui, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, está se referindo a apenas um evento. Tá? Então não caiam nessa. Então o fim do mundo não é a destruição da terra. Foi o fim de um período de tempo. Que tempo, irmão cristiano? Tempo da condenação, do velho homem, do pecado, da lei e da morte. Perceberam? Com a vinda do reino de Deus, tudo isso acabou para os filhos de Deus. Então vamos ver alguns exemplos de coisas velhas que passaram. Por exemplo, a carne. Como eu falei, o velho homem morreu. Romanos 6,6. Vamos pontuar com alguns versículos para não ficar apenas nas minhas palavras. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, como foi na cruz, e não mais sejamos escravos do pecado. Outra coisa que passou, Jesus de Nazaré. 2 de Coríntios 5,16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. É o famoso a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado ou conhecido a Cristo dessa forma, ou seja, segundo a carne, agora já não o consideramos assim. Olha o que a palavra diz. Você não tem mais que conhecer, enxergar Jesus segundo a carne. Por quê? Porque Jesus segundo a carne era no antigo pacto. Jesus segundo a carne era antes da cruz. Vocês estão entendendo a questão? Então, passou, porque o velho homem de Jesus morreu e, claro, dos filhos de Deus também. Por isso que nós não enxergamos mais Jesus como Nazareno. Inclusive, nós estudamos sobre isso semana passada. Jesus agora é Deus sobre todos. Ele não é mais Jesus de Nazaré. Por quê? Passou. As coisas velhas passaram. Outro exemplo, a lei. Romanos 7,6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Olha aí, abençoados. Inclusive, nós já nascemos livres dela. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. E fim aqui é o fim mesmo, do grego telos, que significa a finalização, o fim. Quando algo termina, ou seja, a fronteira onde alguma coisa termina. Tá? Alguns interpretam fim aqui, dando um sentido de finalidade. Né? O objetivo da lei é Cristo, não é que a lei acabou. Não, veja, mesmo que você traduza telos por objetivo, ainda assim é fim. Por quê? Porque se o objetivo era chegar a Cristo, e Cristo já veio, então o objetivo foi alcançado. Então, tanto faz você traduzir telos no grego por objetivo ou por finalização. Só que veja, a acepção mais forte dessa palavra não é objetivo. A acepção mais forte dela é finalização, é término. Então, o término da lei foi Cristo. Você viu aqui em Romanos 7. Fomos libertados da lei, morrendo para aquilo em que estávamos presos. Perceberam? No caso, eles lá, né, que nasceram antes da cruz, nasceram debaixo da lei. Eles estavam presos e foram libertados. E nós já nascemos libertos disso aí. Por quê? Porque as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Percebeu o que é renovação? Tire da sua mente isso. Não houve renovação porque o mundo tem maldade, então Jesus não voltou. Não, não é isso, gente. Foi renovação pactual. Foi a renovação da condição dos filhos de Deus. Antes condenados, conduzidos pelo velho homem, debaixo da lei, debaixo de maldição, submetidos à morte da alma. Tudo isso acabou, ou seja, tudo foi renovado. Veja só o que o Senhor fez com o pecado. Primeira promessa, né? João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado dos eleitos de Deus, ou seja, tirou a condenação. Ele tirou o poder de condenação que o pecado tinha. Perceberam? Hebreus 9,26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, ou seja, se fosse como na lei. Né? Se Jesus fosse trazer a salvação segundo a lei, ele teria que sofrer e morrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu
uma vez por todas. É sempre bom você frisar isso aí, por isso que nós sublinhamos na tela, inclusive. Uma vez por todas. Ele já fez a obra, tá? Observe aqui. No fim dos tempos. Perceberam que o fim dos tempos foi lá na época bíblica? As pessoas dizem que o fim do mundo, fim dos tempos é no futuro. Mas a Bíblia diz outra coisa. Eu te pergunto, você quer acreditar na Bíblia ou no que as pessoas dizem fora no sistema teológico? Eles ignoram isso aí, gente. Mas agora, ou seja, não é agora hoje, gente. Agora no tempo bíblico, quando Jesus se manifestou. Mas agora ele apareceu, ele se manifestou como homem e uma vez por todas, no fim dos tempos, ou seja, a igreja primitiva sim viveu o fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, o pecado foi aniquilado por Jesus na cruz. Essas são as coisas velhas que passaram. Perceberam? Velho homem, condenação, pecado, lei e a morte. Só que a morte teve o seu fim no ano 70. O que faltava acontecer era a vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, 26 e 54. O último inimigo a ser destruído é a morte. Veja, o Paulo está antes do ano 70. Então isso aqui não é para o nosso tempo. Ah, Cristiano, a morte ainda falta ser destruída, por isso que nós morremos hoje. Não, a morte que acontece hoje é só mecânica, entre aspas, é biológica. A verdadeira vida segue para sempre. Tá? Então, as almas dos filhos de Deus não ficam mais presas no lugar dos mortos, mesmo porque o lugar dos mortos sequer existe. Tá? Só que Paulo aqui estava antes, né, do ano 70. Então ele fala, o último inimigo é a morte. Então o Senhor já venceu o pecado, né, o Senhor já venceu o velho homem, já destruiu o velho homem, e acabou a condenação, nenhuma condenação há, etc, etc. Mas ainda falta a morte ser vencida. Ou seja, naquela época eles estavam ainda à mercê da morte. 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá, e já se cumpriu, né? O verbo aqui está no futuro, porque eles estavam antes. Então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. E de fato foi. Não existe mais morte, não existe lugar dos mortos. Perceberam? Acabou tudo isso aí. Por quê? Porque tudo foi transformado. Você leu comigo, as coisas velhas passaram para quem está em Cristo. E você viu que estar em Cristo não é estar em denominação nenhuma. Ah, quer dizer, antes de aceitar Jesus na igreja X, eu não estava em Cristo. Aceitei Jesus, me batizei, tomei Santa Ceia, tomei Eucaristia, primeira comunhão, sei lá, agora eu estou em Cristo. Não, negativo. Estar em Cristo é uma questão cronológica de quem está depois da cruz. Todos os filhos de Deus, depois da cruz em diante, passaram a estar em Cristo. Perceberam? E as coisas velhas, então, passaram, tudo se renovou. Mas, vou dizer mais uma vez, não é uma renovação cósmica, não foi, né? Então o mundo segue sendo o mundo com a obra da carne. E nós seguimos sendo a luz do mundo. Nós seguimos sendo o sal da terra. Perceberam? Agora, a transformação foi pactual. Tá? Então, veja, os céus e a terra já passaram, como Jesus falou. O céu e a terra já são novos neste sentido, é uma nova realidade. Olha só o que Jesus disse, Mateus 24, 34 e 35. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Qual geração? A dele, lá. Por isso que foi no ano 70, gente. Foi ainda dentro daquela geração. Não passará esta, ou seja, aquela geração, até que todas essas coisas aconteçam. Por isso que essa questão de dividir os tempos ali, né? Ah, quando vai ser a sua segunda vinda e o fim dos tempos, como se fossem eventos diferentes. Isso é uma bobagem. Isso é ignorar o contexto. O contexto fala de todas as coisas que Jesus falou. E ele disse, não passará esta geração. Tudo vai acontecer dentro dessa geração. O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras jamais passarão. Passar aqui, gente, vem do grego parerkomai. Significa passar ao lado ou passar além, ultrapassar, superar, passar para chegar a um lugar. Veja, parerkomai pode ser traduzido por acabar, falecer, sim, mas a principal acepção é você seguir adiante. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, eu lhes asseguro, não passará esta geração. É uma questão de passar para outra. É uma questão de passagem de tempo, né? Ou seja, dentro do tempo dessa geração, tudo isso que eu profetizei aqui vai acontecer. Inclusive a minha segunda vinda. A vinda do reino, a queda do templo que ele havia profetizado. Perceberam? Ele deixou claro. Não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão. Veja, o sentido é de seguir. Tá? É seguir. O céu e a terra passarão. Ah, meu Cristiano, mas não é no sentido de falecer? Ah, você até pode traduzir como falecer, mas o sentido vai ser praticamente o mesmo. Por quê? Porque a terra acabar é acabar a condição antes da segunda vinda. Condição de morte, de pecado, etc, etc. Aquilo que nós já falamos. Tá? Então, tanto faz, mas na verdade o sentido principal é seguir. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, o céu e a terra vão seguir, eles vão permanecer. As minhas palavras não, elas não vão passar. Ou seja, passar no sentido de tempo. Ou seja, a minha profecia não vai passar para outra geração. Ela vai se cumprir nessa. Então veja, os céus e a terra passaram. E como nós lemos agora há pouco, a terra é eterna. Uma geração vem, outra vai, e a terra permanece para sempre. Ficou claro para vocês? Então a transformação foi cósmica. Então, por que existe o mal no mundo? Por que o mundo ainda jaz no mal, né? Como eles erroneamente colocaram maligno, inclusive com M maiúsculo. É um erro, né? Por que a terra jaz no mal? Na perversidade, na maldade, na malícia, etc. Por causa das obras da carne que permanecem. Entenderam? Então, abençoados, vejam só. Com a entrada do pecado no mundo, que foi lá em Adão, no primeiro Adão, né? Jesus foi o segundo e definitivo, mas houve o primeiro. E o primeiro trouxe o pecado. E com isso, gente, o paraíso foi retirado daqui. E existe, então, como eu falei agora há pouco, esse entendimento errado que aqui vai voltar a ser um paraíso. Não tem essa promessa na Bíblia. De uma restauração cósmica, física, não tem. Aqui é o lugar do velho homem, sempre será. O paraíso foi retirado daqui e não há previsão bíblica de que ele voltará para cá. Não tem isso. O paraíso foi separado. Ele está unido espiritualmente em nossos espíritos. Irmão Cristiano, como que o paraíso está hoje reunido na terra, né? Já que tudo foi reconciliado. O paraíso, o reino está na terra em nós, no nosso espírito. Nesse sentido. Mas o paraíso ele é um outro território, não é aqui. Então tira esse pensamento da tua cabeça que aqui vai haver uma transformação cósmica. Inclusive os próprios testemunhos de Jeová dizem isso, né? Quando você pega aqueles livretos, tem aquelas fotos de lugar paradisíaco, né? Se referindo aqui na Terra, né? O lugar paradisíaco, aí você vê aquelas... Não é nem foto, no caso, são desenhos, né? Então vocês veem aqueles desenhos, os animaizinhos, o leão junto com a ovelha, e as pessoas ali felizes. Assim vai ser a Terra. Não. A terra segue sendo a terra diante da segunda vinda, com a natureza humana. A promessa é que nós iremos para a nossa pátria, que não é aqui. A nossa pátria é o terceiro céu. Então, esqueça, não tem essa promessa de que a terra vai ser um paraíso de novo. Não há essa promessa. A transformação foi pactual, foi espiritual, foi de condição. Né? Condição de morte para condição de vida. Condição de pecador para não pecador. De maldição para bênção. Maravilha, né? Essas foram as transformações que Deus prometeu e cumpriu. Então, na cruz, ele abriu de fato um novo caminho e vivo caminho. Ele inaugurou o caminho na cruz. Houve a transição do reino milenar, né? Esses aproximados 40 anos, até o ano 70, com a queda do templo de Jerusalém e o fim definitivo da lei na queda daquele templo e o fim definitivo da morte. Tudo foi consumado ali. Vamos encerrar com Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20.
Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. As coisas velhas, gente, passaram na cruz e, em definitivo, no ano 70. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Portanto, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, o corpo de Jesus de Nazaré foi um véu. Esse véu se rasgou na cruz e abriu o caminho para a graça. Hoje vivemos no tempo da graça eterna. A igreja primitiva viveu na graça, sim, mas ainda era uma graça transitória, porque era um período de transição, né? Nós já nascemos no tempo da graça eterna, pacto eterno. Tudo se fez novo. E você, eu, todos nós já nascemos nessa nova realidade. Claro, vivemos no mundo da carne ainda. O nosso lugar, de fato, não é aqui. Estamos só de passagem, né? Mas, após a morte biológica, seguiremos vivos no paraíso. Essa é a promessa. No terceiro céu. Não aqui na terra. Mas, do ponto de vista do pacto, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista das promessas de Deus, tudo já se fez novo. E nós louvamos a Deus hoje e o louvaremos para sempre por essa grande bênção conquistada. Louvado seja Deus por isso.